Fala pessoal, Pedro Henrique aqui, seja muito bem-vindo a mais um tutorial de FreeCAD BIM do canal HR Compacta. E o tutorial de hoje é a elaboração de bancadas, como criar uma bancada no FreeCAD. E esse vídeo será ministrado aí por um aluno inscrito do canal, que é o Lucas Lozinska. Ele é engenheiro com foco em projetos de gestão de energia e projetos elétricos. Tá? Ele é um grande entusiasta da programação, tanto que a gente está em um grupo lá onde estão criando uma bancada de elétrica. Ele achou interessante compartilhar com vocês, e aí eu cedi aqui, abri o espaço aqui para que ele possa divulgar não só a parte profissional dele, como também um conhecimento em criar bancadas dentro do FreeCAD. Antes da gente ir para a tela, aproveite a oportunidade. Está se encerrando os descontos, tá? Encerra amanhã, dia 31, o desconto de volta às aulas, tá? 20% no curso FreeCAD BIM, FreeCAD Master BIM, né? Que tem o curso, o combo completo aí, FreeCAD BIM, FreeCAD BIM Map, FreeCAD Arquitetura BIM. Temos aí o 15% no curso FreeCAD BIM, né? E o combo FreeCAD BIM, FreeCAD BIM Map. Temos 10% de desconto no curso FreeCAD Arquitetura BIM e temos 5% de desconto no curso ou FreeCAD BIM ou FreeCAD BIM Map. Então aproveite a oportunidade. E detalhe, tá? O site já tem desconto aí de forma nativa, tá? É um desconto de quase 30% porque os cursos são todos alocados dentro da própria plataforma, não tem uma outra, né? Não vai para Hotmart, para Udemy, por aí vai. Não, ela é própria, é do site HR Compacta. Isso faz com que a gente economize com as taxas administrativas, gerando aí quase 30% de desconto. Então, com esses 30, mais essa promoção de 20, de 15, você pode aproveitar aí e economizar e no seu bolso, investindo no seu conhecimento. Beleza? Bom, agora vamos para a tela. Lucas, é com você, amigo. Olá a todos, eu sou o Lucas Lozinska. Eu vou ensinar um passo a passo de como começar a criar uma bancada bem simples no FreeCAD. Então, o primeiro passo é a gente criar uma pasta do nome da nossa bancada. Como eu estou usando Linux, então o caminho é esse: é o meu computador, ponto local, compartilhar, FreeCAD e os mods. Aqui eu crio minha nova pasta com o nome da minha bancada. Vou entrar dentro da pasta. Como eu tenho o VS Code instalado, é o editor de texto que eu utilizo. Então é só abrir o terminal no contexto da minha bancada, escrever code, dar um ponto e um enter. Ele vai abrir o VS Code já com o contexto da minha pasta. Então ele abriu na minha pasta bancada. Para iniciar a criar a bancada, então a gente vai precisar de dois arquivos base, que é o init.py e o init.gui.py. Bancada ela precisa de dois arquivos, esse init.py e o init
gui.py. Para auxiliar a gente ter um padrão de código, que todo mundo consiga ler o mesmo código, a gente pode aplicar alguns padrões. Então a gente vai colocar uma pasta onde eu vou colocar os recursos, por exemplo, a pasta de ícones. E externo eu vou criar um arquivo para o Python se localizar. Sempre iniciar localização da bancada. Essa pasta por enquanto pode estar vazia, mas com o tempo a gente vai colocando coisas dentro dela. Então o que eu preciso me preocupar para iniciar uma bancada é começar com alguns métodos e começar com o meu ícone da minha bancada. Para mim fazer o ícone da bancada eu vou usar o LibreCAD. Com o LibreCAD aberto, eu vou fazer o logo da minha bancada. Então eu venho em círculo, aí venho em texto e vou colocar o B de bancada. Centraliza aqui. Consigo editar o texto ou a fonte. Eu clico aqui em propriedades, clico no meu elemento, vou colocar uma altura de 90. Centralizo. Eu consigo mexer como vai ser uma linha muito fina, na hora de fazer o FreeCAD importar, ele vai ser muito fina, não vai dar para enxergar muito bem o nosso logo. Então eu posso vir aqui editar, colocar a camada mais larga que a gente consegue no LibreCAD, e eu venho exportar. Vou exportar como imagem. Eu vou ter que exportar como SVG. Eu vou colocar o nome de logo. Aqui eu deixo tudo automático. Meu logo eu consigo colocar ele dentro dos meus ícones logo. Vou fazer uns importes básicos. Vou fazer os importes básicos da pasta. Então eu vou importar essa classe do Python para conseguir trabalhar com as pastas. Importar a interface do FreeCAD. Biblioteca de sistema.
biblioteca do FreeCAD e vou importar o nosso elemento de referência. Então eu vou tornar essas duas variáveis globais que eu vou utilizar dentro das minhas classes. Então eu vou pegar o logo e o meu caminho da minha pasta, da minha bancada. Então aqui eu pego o caminho da minha bancada para deixar como referência. Então esse daqui vai ser o caminho da bancada. Aí todas aquelas pastas aqui ele vai colocar. E aqui é o caminho onde está a minha logo. Então adicionei uma variável com a minha logo. Então eu consigo usar ela em vários lugares. Aí para a bancada funcionar ela precisa da classe e alguns métodos implementados dentro dele. Então aqui, como que vai aparecer no menu o nome dela. Então esse método aqui, como ele aparece lá no menu. Uma descrição da bancada. E meu ícone. Eu preciso implementar o método de inicialização da bancada. O método de quando ele é ativado. Então, esses dois métodos aqui eu posso, tipo, aqui quando ele é ativado, quando eu entro na pasta, então ele pode fazer alguma rotina, tipo salvar o arquivo, ou quando você sair da bancada ele salva o arquivo, ou a gente consegue implementar algum método que ele recalcula tudo toda vez que a gente ativa a nossa bancada, ou quando a gente sai para fazer
ou printar, ou tipo mandar imprimir alguma coisa quando a gente sair, em casos específicos. Aí mais pra frente a gente implementa algum método aqui no quando ativa e quando desativa. Mas no primeiro momento a gente não vai implementar método nenhum. Esse método que a gente vai implementar, esse daqui é o de contexto. É quando a gente clica com o botão direito em cima de alguma coisa no FreeCAD quando tiver a nossa bancada aberta. Então é a mesma coisa que acontece aqui. Ela vai ter um contexto e vai dar algumas coisas que a gente pode fazer com a peça ou com os arquivos. Nesse primeiro caso aqui eu não vou implementar nada, só vou deixar ela com o básico. E aqui esse método que implementa é que se alguma outra função ou alguma outra bancada ou o próprio FreeCAD for puxar alguma informação da nossa bancada, a gente consegue exportar ela aqui. Tipo nome, muitas coisas, né? E aqui a gente inicia a bancada. E eu vou implementar, eu consigo aplicar ferramentas que já existem dentro do FreeCAD ou de alguma outra bancada. Como exemplo, eu vou usar a do Draft. Então aqui toda vez que iniciar eu vou querer puxar algumas ferramentas do Draft. Então eu vou fazer import da bancada Draft, que é a Draft Tools. Aí eu vou pegar a lista de ferramentas que ela está disponível, vou implementar o exemplo essas duas. Tá? Então aqui eu vou adicionar no meu toolbar, na minha barra de ferramentas, na parte de cima da minha bancada, a ferramenta que eu acabei de importar da Draft. Eu vou dar o nome dela de desenho, um exemplo. E agora eu vou pedir pro FreeCAD dar uma atualizada toda vez que eu entrar nele, eu vou dar uma atualizada para ele adicionar a minha toolbar.
Se a gente escreveu tudo certo, agora é só iniciar o FreeCAD que ele já vai abrir a nossa bancada. Então, iniciei o meu FreeCAD. A gente consegue vir aqui, iniciar novo. Eu venho, se a gente escreveu tudo certo, já vai ter a nossa bancada. Aqui vai estar a ferramenta que a gente implementou na pasta desenhos que a gente escreveu lá. E a gente vai ter os dois métodos que a gente implementou, que seria a linha e o círculo da bancada draw. Dependendo das configurações que a gente faz, o snap ele já vem. O próprio FreeCAD ele puxa o snap. Ou a gente também consegue importar na nossa bancada. Essa foi a videoaula de hoje.